no rádio. Eu acho que quando eu comecei a acertar as primeiras composições, Renatão, o, o- eu acho que o Spotify ainda não tinha um ranking, né? Se a gente Ah, pegar ali tá. 2015, 2016, Aí você então eu pegou o contava rádio, rádio, né? é. Então a gente começou pegando a fase do rádio, depois veio Spotify. Talvez a primeira minha grudasse no top um Spotify tenha sido Ao Vivo e a Cores, Matheus e Cauã com a Anitta. Inclusive, acho que até ano passado ela era recordista de música que ficou mais dias consecutivos em primeiro lugar no Spotify. Então ela foi uma música que logo no lançamento, acho que ela nunca. Desde o dia do lançamento ela foi top 10, depois grudou no top um e ficou Ô, meses ali. Rafa, por que você acha que você teve tanto sucesso assim? O que você fez diferente dos outros pra ter esse número, por exemplo? Cara, eu acho que tem muita gente talentosa e talento é um dos pontos, mas eu acho que eu tive muita coragem, cara. Eu acho que a coragem foi algo determinante para eu para eu conseguir ter tantas músicas. Coragem que eu digo em sair da minha cidade com R$ 17 na carteira de carona e buscar um lugar que eu não fazia ideia de como era, que foi São Paulo. Coragem em apostar o que estava no meu coração, é, musicalmente falando. Então, eu demorei muito de ter a primeira, né? Desde que eu comecei a compor até o primeiro sucesso, foram 10 anos compondo. Só que eu nunca mudei, cara, o meu jeito de escrever. Eu sempre acreditei que aquilo em algum momento faria sucesso, porque eu acho que o fator surpresa numa música, falando como compositor agora, o fator surpresa ele é mais comercial do que o que já vem sendo dito, que já vem sendo feito musicalmente falando. E eu sempre acreditei que naquilo que eu estava fazendo tinha alguma coisa de diferente do que já tocava. E eu falei, cara, isso aqui em algum momento vai dar certo. Eu senti isso no meu coração. E, e depois que a primeira música deu certo, eu tinha um monte de música escrita. Uhum. Depois que a Tão Feliz tocou com Marcos e Bellucci, eu tinha um monte de coisa guardada na gaveta para oferecer pra galera. E mesmo essas E guardadas, a galera gravou. gravou, cara. É. Muitas Por coisas, que você pô, tinha essa certeza, Rafa? É doido isso, né, eu cara? não sei te explicar, cara, mas eu tinha certeza absoluta que em algum momento ia acontecer. É Acho que tudo na mesmo, minha vida Rafa? que. Tudo na minha vida que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, eu acredito em algum momento acontece. É como se só o tempo dividisse isso, sabe? Eu, eu não tinha dúvida nenhuma de que ia dar certo. Então as Mentira. pessoas falavam, pô, suas músicas são legais, mas tenta fazer por aqui, mas dentro disso que tá tocando, eu falei, cara, não, velho, deixa eu continuar aqui, deixa eu ser teimoso. E essa teimosia acabou dando certo. Então, depois que a primeira música deu certo, veio, tipo, um monte, assim. Então, quando a Tão Feliz foi lançada, tipo, um mês e meio depois, no top 5 eu tinha quatro músicas. Que aí já veio Deixa a Gente Quieto, do João Bosco e Vinícius com Henrique e Juliano, Casa Branca com Fernando Sorocaba, é, A Virada do Loubé da Made in Roça foi uma música minha chamada Naturalmente também, que tocou pra caramba. Então, acabou rolando, cara. E assim, só pra eu entender, depois da Tão Feliz, a música, antes disso, nenhum nacional te conhecia até então? Como Não, que é? Não, foi com não. Marcos e E Bellucci. depois de um mês, você falou? Foi. E aí É todo mundo porque começou a te procurar, era isso? foi. Foi? Teve um tempo assim, existe um delay entre a música ser gravada Sim. e ser lançada e a música ser trabalhada. Uhum. Então, o DVD do Marcos e Bellucci foi gravado em 2015 e esse foi um DVD que foi um divisor de águas na minha vida, que foi o DVD Tão Feliz. E tinha cinco músicas minhas naquele projeto. E aí ele Ah, começou a lançar o projeto e eles estavam, tipo assim, já com uma visibilidade muito grande. Foi o DVD pós-Domingo de Manhã, que foi a música que foi uma virada de chave na carreira deles. E o Marcos foi um cara que ele ficava ligando pra galera pra falar, tipo, cara, o moleque fez metade do meu DVD. Pega a música dele. Então, tipo, ele ligou pro Henrique, do Henrique Juliano, falou com o Wendel, falou com todo mundo. Então, o Marcos e Bellucci, além de gravar, de dar a primeira oportunidade, eles meio que me venderam pro mas você mercado, pediu isso sabe? pro Marcos? Não pedi, cara. É mesmo, Não cara. pedi. Eu sempre fui muito sem graça de pedir as coisas assim É que pras você é um pouco pessoas. tímido, Então, né, Rafa? sou. Eu Na sou tipo. sua. Eu sou mais tipo. é, às vezes eu tenho timidez, Renatão, assim, até do começo como compositor.
Eu falo, velho, como é que eu abordo esse artista? Então, às vezes, eu mandava o áudio e não falava nada. E, tipo, e graças a Deus as músicas, elas falavam por mim. É, Porque mano, exatamente, porque cara. eu não sabia como abordar, assim. Eu lembro que a primeira vez que eu falei com o Wendel, hoje o Wendel é um dos meus melhores amigos, um dos meus amigos mais queridos, mas eu não sabia como abordar o Wendel. Pô, o cara é empresário do Jorge Mateus, escolhe todas as músicas do Jorge. O que que eu vou falar com esse cara? Então, eu, tipo, eu tava vendo esses dias a minha primeira conversa com o Wendel, eu falo, cara, desculpa te chamar no WhatsApp e tal, mas eu queria mandar uma música pra vocês escutarem. Porra, você sabe que eu. Depois, com o tempo, a gente vai quebrando o gelo. Então, É, até com você, tipo, no começo era muito tímido, depois a gente, tipo, não, e você a gente sabe vai se que eu conhecendo, aqui fazendo rolê, vai. no Prosa, cara, agora eu tenho que chamar os artistas, convidar os artistas, É. junto com as assessorias e tudo mais. Mas tem alguns que eu tenho que mandar, mas, cara, até agora eu não mandei mensagem. Assim, eu não, Você também tá tem. tudo via assessoria, assim, eu tenho. Eu até falo pros. Não parece que eu sou tímido, mas eu já fui muito tímido e eu fui melhorando isso. E hoje, se eu falo que eu sou tímido, a galera fala, cala a boca, você não é tímido. Também. Mas pra eu mandar mensagem pro artista, eu acho que eu tô incomodando ele Eu dele também, vir cara. aqui no meu A não programa, ser quando, entendeu? tipo assim, quando fica muito brother. Tipo, hoje, tipo, o Marcos Bellucci, o Luan, o Matheus e o Cauã são muito brothers. Então a gente tá junto em resenha o tempo todo. Mas a galera que eu não. Que eu nunca, tipo, nunca tomei uma junto, nunca escrevi uma música junto, eu tenho uma dificuldade, cara, gigante, assim. Então, às vezes é difícil a pessoa acreditar que eu sou O tímido. bom é que Depois que vê um O show, Marcos fez isso pra o Marcos você. fez, cara. O Marcos é um excelente vendedor, não é tímido e me ajudou. Obrigado, meu irmão, te amo. Cara, mas isso é especial, né? Porque Muito. um artista fazer isso por você sem você ter pedido, eu acredito que isso é um dos momentos mais emocionantes pra você Sim, como carreira mesmo, né? Você vê isso e ter um exemplo desse do Marcos é especial, né, velho? muito especial, cara. Tipo assim, eu lembro que eu me apaixonei por Marcos Bellucci muito antes do domingo de manhã ali. Eu acho que foi na música Perdoa Amor. Eu lembro que eu escutei na rádio Perdão, uma vez. amor. Falei, cara, que dupla é essa? Que absurdo esse dueto, porque o Bellucci é um absurdo cantando, né? Acho que é um dos melhores cantores da história. E o Marcos, tipo, é difícil pensar em um segundeiro no nível do Marcos. Então é uma dupla. Pra gente que é músico também, cara, a gente ouve Marcos Bellucci, tipo, é sacanagem, tipo, a qualidade deles, hein? Então, eu sempre fui muito fã. Antes disso, cara, até no lance de. Eu acho que o profissional tem que ter autoconfiança também, né? Você tem que acreditar no que você tá fazendo. E eu lembro que a primeira vez que chegou uma música minha no WhatsApp do Marcos, ele respondeu com um áudio falando: Cara, que música é essa? Quem é esse cara que tá cantando e tal? E eu ficava ouvindo aquele áudio do Marcos em looping, cara. É. Caraca, o Marcos sabe que eu existo, o Marcos tá falando isso de E mim, quem fez então. esse contato aí? Foi o Lucas Santos, que é meu parceiro de composição. Ele era editor de áudio Hum. lá no estúdio do Fernandinho, lá na FS. E aí o Marcos e Belucci produziam lá. E aí ele falou, cara, eu tô compondo umas músicas com o Rafa, amigo meu, posso te mandar? E o Marcos, super simpático, falou, não, pode mandar. E quando mandou as guias, ele retornou com esse áudio aí. E a gente... Tipo, eu fiquei ouvindo, tipo, alguns dias seguidos o Marcos falando de mim. E naquele momento deu E aquelas. foi esse álbum da Tão Feliz, que tinha 5 músicas nossas. Eu acho que eram 10 músicas inéditas, se eu não me engano, e cinco eram minhas. Ô, Rafa, e assim, você compunha com quem? Esse era o seu único parceiro, o Lucas? O Lucas Era Santos. o único. Foi, a gente se conheceu no estúdio do William, onde eu tava produzindo ali as minhas primeiras músicas. Ele era editor de áudio, a gente se conheceu e Isso você foi começou lá a... produzir música sua mesmo, Músicas como minhas, artista, como né? artista. Mas era Eu composição sua era também. composição minha. Até Aí, então eu não sabia, assim, que, tipo, eu acreditava a princípio nas músicas pra eu gravar, né? Eu não tinha um plano, assim, de ser compositor de outros artistas, sabe? Isso foi acontecendo naturalmente. A galera ouvia lá e falava, "Ah, deixa eu gravar." Eu comecei a compor com o Luquinhas, e aí ele editava as músicas lá, as produções do Fernandinho pro Marcos e Bellucci, mandou pro Marcos, o Marcos e Bellucci começou a gravar, eu falei, pô, que legal. E eu vi que isso abria portas, né, cara, também no mercado. Eu acho que as músicas que eu escrevi acabaram abrindo portas e possibilitando que eu lançasse meu trabalho como cantor, né? sim. Porque as coisas são meio caras, né? Também pra você gravar um DVD, para você conseguir divulgar. E eu, antes da composição, eu não tinha condição nenhuma financeira também de
conseguir gravar e lançar algo nacional. Foi a composição que mudou minha vida.